Fala sexto ano, e aí, tudo certo com vocês? Tudo legal? Bem, espero que sim. Hoje nós vamos dar início aí ao novo conteúdo do capítulo 17, página 190 do teu volume 3, tá? Página 190, capítulo 17 do seu volume 3 da sua apostila. Tranquilo? Bem, a aula de hoje está bem bacana, está bem visual, tem bastante imagem, tá? Então, para que você tenha aí o visual total do slide, como de costume de praxe, eu vou estar aqui me retirando para que você possa ver melhor o slide bonitão que eu fiz para você, beleza? Então, galera, hoje nós vamos estudar aqui a história dos remédios, né? A história dos remédios. Então, cuidado, eu já te adianto aqui fazendo uma observação. Cuidado, remédio não é a mesma coisa que medicamento. Remédio não é a mesma coisa que medicamento. Fica esperto com isso, tá? Eu sei que é comum, é normal, no dia a dia nós falarmos, tomar um medicamento, tomar um remédio. Isso é normal, tá? Na linguagem popular isso é bem comum. Porém, aqui na ciência não é a mesma coisa. Só fica esperto com isso. Beleza? Galera, então vamos lá, vamos começar. A história dos remédios é bem mais antiga do que você imagina, tá? No tempo da antiguidade, né, na era da antiguidade, isso, galera, eu tô falando lá em 2100 a.C., 2200 a.C., aproximadamente, né? Os primeiros produtos utilizados para se fazer remédios foram plantas e substâncias de origem animal, que, né, foram os primeiros remédios assim utilizados na humanidade. Isso, galera, acontece desde o período paleolítico, só para você ter uma ideia, cara. Era a idade da pedra lascada, tá? E aí, alguns pesquisadores descobriram, né, um livro de receitas medicinais que era considerado um documento da época, né, que é também considerado o documento mais antigo que fala sobre os remédios, e a escrita estava numa tabela de argila, só para você ter uma ideia. E a idade dessa tabela era aproximadamente 2100 anos antes de Cristo. Tá, beleza, professor, isso aí eu entendi. Mas quem começou tudo isso? Então, galera, quem começou tudo isso foram os alquimistas, né? Para quem não sabe aí o que é alquimista, os alquimistas, eles eram considerados cientistas místicos, né? Alquimia é ciência mística. Então os alquimistas, eles eram considerados cientistas místicos. Muito deles, né, eram homens que estudavam a ciência. E quando eu digo ciência, eu digo tudo da ciência, né? Eu digo a parte biológica, a parte física, química, né? E aí, galera, esses caras, eles eram estudiosos, tá? Eles eram estudiosos que descobriam e testavam substâncias naturais. Eles descobriam, estudavam e testavam substâncias naturais. E que tipo de substâncias são essas? Eu acabei de falar aqui para você. Plantas, principalmente, tá? E alguns restos de material orgânico, como de origem animal, né? Fezes de vaca, por exemplo, é um bom exemplo aí para você entender isso, beleza? E, pessoal, os alquimistas, além de estudarem as plantas, eles também utilizavam muito a resina, tá? Professor, não sei o que é resina. Nunca vi o que é uma resina. Cara, resina é isso aqui, ó. Com certeza você já percebeu, você já viu essa estruturazinha aqui, esse líquidozinho viscoso aqui, no caule de alguma árvore. Isso é a resina, tá? Então eles produziam bastante óleos, né, através dessa resina, e também os primeiros remédios da humanidade, além das plantas lá que eu falei para você no começo do vídeo, tá? E aí, galera, nós temos uma situação aqui bem polêmica. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente mulheres, né, elas detinham um conhecimento muito grande de ervas, de temperos, né, de algumas substâncias e chás para a cura de doenças, de ferimentos. E essas mulheres, elas eram consideradas na época, principalmente na Idade Média, de bruxas, né? Eram bruxas. Por que bruxas, professor? Porque para as mentes antigas da idade, né, da época, essas mulheres utilizavam magia negra para poder curar algum ferimento. Sendo que não, elas não faziam isso. Elas simplesmente utilizavam recursos naturais da própria natureza, da própria floresta. Beleza, gente?
Tranquilo? Bem, e aí, galera? E aí? Eu te pergunto, professor, se o senhor falou aí que tinha um documento onde que estavam várias receitas de substâncias naturais para fazer remédio, aonde que os alquimistas da época escreviam? Onde que eles escreviam essas receitas? Então, meus lindos, eles escreviam no papiro, tá? Para quem não sabe o que é papiro, papiro é um material produzido a partir de uma planta que é chamada de papiro, tá? É bem fácil, tá? É uma planta que se chama papiro, onde que essa casca, né, dessa planta, ela pode ser escrita, tem uma facilidade grande de ser escrita. E aí eles utilizavam isso como anotação, tudo bem? Naquela época não existia livro, não existia caderno, não existia folha de papel maço, não existia folha A4, tudo bem? Eles tinham que dar um jeito. Se não eram na pedra, era no papiro. Principalmente a galerinha do Oriente Médio, né? Egito e Israel ali utilizavam muito esse recurso para poder fazer suas anotações e suas escritas também religiosas, tá? Já no Brasil, pessoal, já no Brasil, os povos indígenas, eles utilizavam, né, muitos recursos naturais, muitas ervas, muitas plantas, porque eles também detinham muito conhecimento sobre isso. Ora, viviam na floresta. Então, isso era comum para eles. Machucado se curava com plantas medicinais, tá? Ferimentos, plantas medicinais, doenças, algumas plantas medicinais, alguns óleos que eram produzidos. E aí, obviamente, com a vinda dos europeus, né? Posso até falar com a invasão dos europeus aqui no Brasil, obviamente esse recurso ele se aprimorou, né? Porque os índios eles tinham conhecimento, mas o aprimoramento desse conhecimento se deu também pelos europeus, né? Os chamados boticários. Os boticários, cuidado, não estou falando do perfume boticário não, tá? Não estou fazendo merchan aqui não. Eu estou falando dos boticários. Os boticários eram europeus que mexiam, né, ali com remédios, com a fabricação de remédios, com a elaboração de plantas medicinais, de ervas, de chás, tá? E aí, galera, esses boticários, a partir de 1640, eles foram autorizados a transformar, né, a se transformar em comércio. Então, aquela tenda, posso dizer assim, que era chamada de botica, hoje nós conhecemos como farmácia, tá? Então, a farmácia era a botica na antiguidade, tudo bem? E os alquimistas, né, e boticários são, hoje em dia, o que nós conhecemos como farmacêuticos e químicos. Olha que legal, né? E aí, galera, os boticários, eles se deram origem, né? Eles apareceram primeiramente na história lá na Batalha da Alexandria, que foi a primeira grande guerra da humanidade, tá? Em 30 anos antes de Cristo, só para você ter uma ideia de como que isso é antigo pra caramba, cara. Então, os boticários eles foram muito importantes aí nessa época. Por quê, professor? Pô, cara, imagina, a primeira grande guerra da humanidade. Muito ferido, né? Muito ferido. Como que eu fazia para poder curar esse ferimento? Ora, utilizava ervas medicinais. Eu não tinha uma tecnologia tão grande aqui para poder fazer um remédio tão bom, tão eficaz. Não, eram através de recursos da natureza, beleza? E aí, fique esperto, sabe por quê? Cuidado com a diferença entre remédio e medicamento, cara. Cuidado com isso, cuidado com isso. Sabe por quê? Olha só, medicamento são produtos especiais elaborados para diagnosticar, tratar, prevenir e curar doenças, aliviar sintomas e provocar modificações no funcionamento de um organismo e equilibrar a saúde. Ou seja, o medicamento ele vai mexer com o seu metabolismo, ele vai tratar a doença, ele vai prevenir, ele vai curar até, beleza? Já o remédio não. O remédio é qualquer substância ou recurso usado para combater e aliviar doenças, desconfortos, dores, mal-estar e outros sintomas. Então, remédio é a substância, tá? Medicamento são produtos elaborados para diagnosticar e tratar, tudo bem? Beleza, galera? Então, cuidado com essa diferença,
tá? Fique esperto. Se eu fosse você, eu escrevi isso no caderno, dava um pausezinho e dava mais uma lida. Tranquilo? Qualquer dúvida, nós vamos estar lá no grupinho do WhatsApp. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.